Olá, bem-vinda, Mari, Bruna, Elisângela, boa noite. Olá, Elizabeth, bem-vinda. Hoje vai ser uma live bem especial, que vai ser bem focada nas pessoas, nos alunos que estão nas aulas ao vivo. Suelen. Vamos aproveitar esse tempinho que o pessoal está entrando, vamos pegar e mandar aí o aviãozinho no direct aí pro pessoal, convidar eles, dizendo, ó, já começou, vamos estar junto aí com a gente. Vamos ver se esses alunos assíduos vão aparecer aqui para me fazer pergunta, para a gente se aprofundar ainda mais. Me ajuda aí, vamos compartilhar, avisar que já começou, enviar pelo direct. Me conta aí, se você está na aula online, se você já assistiu a aula 1 e a aula 2, coloca aí assistir. Ou então, se assistiu só uma, coloca assistir a 1, assistir a 2, só para mim ver o conhecimento de vocês, ver onde é que vocês pararam, que essa live ela vai ser específica para a gente se aprofundar, né, sobre a questão dos temperamentos de quem está assistindo essas duas aulas. De quem já assistiu, né, essas duas aulas. Então, vamos lá. Quem está entrando agora, vai enviando no direct aí, vai avisando o pessoal que a gente já começou. E se você assistiu a aula 1 e a aula 2, você me dá um oi aí, bota aí assistir a aula 1, assistir a aula 2, né, que a gente fez aí na segunda e na terça, que eu quero ver a questão de ligada todos os dias. Show, Cris, muito bom isso. Essa live ela tem como tema principal profundo. Lembra que é para a gente se aprofundar e aí eu vou precisar de muita interação de vocês, porque eu quero saber o que ficou ainda de dúvida nesses 2 dias de aula online ao vivo, para eu poder te ajudar a caminhar para a terceira aula, que são as dicas para poder ter a transformação, a mudança que você precisa. Carol, bem-vinda. Vamos entrando, vamos dar mais uns minutinhos. Vou enviando aí no direct para todo mundo que você conhece, vai botando nos grupos aí, ó, começou. Me ajuda a avisar o pessoal. Depois o pessoal chega um pouquinho atrasado e começa a fazer as perguntas que fizeram no começo, aí eu me atrapalho. Minha mãe, linda, maravilhosa, aí, boa noite, mãezona. Vocês vão ver aí que tem adicione um comentário, você pode comentar, interagir, aí vai ser muito bacana. Quanto mais comentários, né, mais o próprio Instagram valoriza, né, essa live. Só que o mais importante é o seguinte, se for uma pergunta, para que eu não venha me perder, eu peço que vocês façam ali onde tem aquele balãozinho com um pontinho de interrogação, que você escreva a sua pergunta ali dentro. Que daí, quando eu olho que tem um númerozinho ali, eu consigo clicar e ler a pergunta inteira e não me perco. Já descobriram os 4 temperamentos, viram aí que eu sou colérico prático, rápido, direto, ter a visão do todo. E aí, se tiver que procurar os detalhes, eu vou me perder, né? Paizão, lindo, maravilhoso, entrou aí também. Então, vocês façam uma pergunta ali, tá? Aqui no Adicione os Comentários é você poder ir interagindo. Por exemplo, agora eu preciso saber de vocês quem participou da aula 1, quem participou da aula 1 e 2, para mim ter uma noção do conhecimento de vocês. E vocês precisam, né, compartilhar comigo para mim poder saber o nível aí que vocês estão. Então, assistir a aula 1, a aula de segunda-feira, assistir a aula 2, a aula de terça-feira. Se assistiu, coloca aí para mim, assistir a aula 1, assistir a aula 1 e 2, né, para mim poder ter essa noção. Enquanto isso, vocês vão enviando aí para o pessoal. Não tenho pergunta, só agradecer pelo tempo memorável. Ah, linda, obrigada. Muito obrigada mesmo. Né? Temperamentos é assim, é um processo, né? Agora você fica com conhecimento. E aí é praticando, é trabalhando em cima desse conhecimento que a gente vai crescer. Né? E as perguntas, então, relembrando o pessoal que entrou agora, no balãozinho com pontinho de interrogação para mim não me perder, que eu sou uma call flay. E aí eu não consigo ver tudo ao mesmo tempo, assim, porque a gente só vê o todo, né? E se perde muitas vezes. Deixa eu desativar ali. Fechou. Pessoal, cadê aí o pessoal me contando? Não participaram das aulas? Foi tantas pessoas participando da aula e agora eles não estão aqui, vamos ver. Me ajuda aí. Participei da aula 1, assisti a aula 1, assisti a aula 1 e 2. Cadê o pessoal aí me contando? Então me deixar quietinha aqui, vocês estão cansados já, foi muito conteúdo na segunda, muito conteúdo na terça, daí hoje estão acabadinhos. Não podem, tem que ficar animado, até porque o segredo maior ainda vai ser amanhã. Vocês não podem ficar sem energia. Aê, Rosângela.
participou de todas, está focada, isso aí, né? Quanto mais a gente foca, mais o conhecimento se expande. Deixa eu perguntar uma coisa também. Durante as aulas eu insisti muito, eu fui muito chata em vocês procurarem a pirâmide do aprendizado. Quem procurou a pirâmide do aprendizado e entendeu como ela funciona? Israel, bem-vindo, boa noite, Israel. Israel, assistiu a aula 1 e 2, da segunda e da terça? Me conta aí. A gente que já vem interagindo há um tempo, né? Procuraram sobre a pirâmide do aprendizado? Ou vocês só estão escutando eu falar e estão confiando e não estão indo atrás das informações? Como é que é? Eduardo, bem-vindo. A2 apenas. Legal, Israel. A1 vai te dar um norte bem legal de uma introdução de como não errar a nível de temperamentos. Mas provavelmente vai surgir alguma pergunta aqui sobre a aula 1 e a gente já vai interagir. Pirâmide do aprendizado, me deixaram na mão, não fizeram nenhum, não fizeram pesquisa. Então tá, então eu vou fazer o seguinte, nós vamos conversar sério agora, porque a aula de amanhã vai ser um segredo maravilhoso e se você não aprender a fazer pesquisa, você não vai conseguir dar a volta. Sempre que o conhecimento te foi entregue, certo? E que for dito assim, ó, pesquise. Não, então é bom pesquisar. Sempre que for dito assim para você, olha, dá uma olhada lá e pesquise isso, é muito importante. Por quê? Porque tem algumas coisas que é legal o seu próprio olho ver, né? Você mesmo entrar, pesquisar, o seu olho viu algo que não foi uma única pessoa que te ensinou, né? Fiz a aula 1, fez o teste também. Qual o temperamento que deu, Flávia? Conta aí para mim. Então, a pirâmide do aprendizado, por exemplo, não é uma teoria minha, não foi estudada por mim, porém foi estudada por grandes pessoas, que daí eu, como Kaufler, não vou conseguir lembrar os nomes, mas quando você pesquisa, você consegue sentir a segurança naquele conhecimento. Então, o que acontece? Aquele conhecimento, ele diz o seguinte, né, que você consegue aprender até 10% se você só ficar ouvindo, até tantos por cento se você ficar ouvindo, interagindo e conversando. Mas quando você começa a interagir com o assunto, com pessoas que conhecem sobre o assunto, então você aprende até 70% do conteúdo. Então imagina o seguinte, enquanto eu estou falando, sim, procurei, achei interessante, muito interessante, né, Cris? Porque o que acontece? As pessoas acham que ficar interagindo, melancólica, ai, que legal, Flávia, temperamento do meu esposo. Então, olha só, o que acontece? Quando a gente começa a interagir, às vezes a gente pensa o seguinte, eu vou interagir no comentário, não, eu tenho vergonha, sou tímido. Ela falou uma frase legal aqui, eu vou escrever ali para fixar. Não, capaz, parece que eu estou chovendo no molhado. E na verdade não é isso. Quando a gente tem esse tipo de pensamento de não vou fazer, não vou interagir, não vou escrever, eu estou me boicotando, eu não consigo crescer tanto quanto se eu compartilhar, por incrível que pareça. Né? Então, quando você começa a ouvir, a falar, a escrever, a compartilhar, a discutir o assunto, você pode aprender ele até 70%, é maravilhoso, né? E aí você diz o seguinte, mas eu quero aprender mais, como é que eu aprendo mais? Interagindo. Como é que eu aprendo mais? Escrevendo, né? Então, quando você olha uma frase legal, quando durante o curso, né, mesmo no YouTube lá, você viu, você teve uma chave, algo brilhou seus olhos, vai lá, escreva, né? Compartilha, outras pessoas vão compartilhar também, porque é a maneira que você tem de aprender. Às vezes, quando a gente fala isso, as pessoas, não, mas é porque, né, que é movimentação no Instagram, que é movimentação, também é bom, porque, claro, quanto mais você interage, mais, né, o YouTube entrega. Porém, esse não é o ponto. Você vai estar abençoando as pessoas se você fizerem isso, mas você vai estar se abençoando também. Por isso que eu fui bem enfática ontem. Olha, pirâmide do aprendizado. Foi assim que eu aprendi, foi pesquisando, foi indo atrás, foi testando, foi fazendo pergunta, foi observando, e é assim que a gente vai crescer bastante. Outra coisa, a aula 1, eu falei muito para vocês sobre, vocês fizeram um teste inicial, né? 70% é a energia que preciso pro agora, é isso aí, né? A gente fez um teste inicial que eu fiz, né, bem superficial para ver o que dava, e aí depois eu mostrei para vocês que se vocês voltassem ao passado e fizessem uma reflexão sobre a infância, a adolescência e a juventude, vocês talvez teriam uma outra leitura sobre quem vocês são. E depois disso, se você fizesse o teste, isso possivelmente poderia fazer com que o teste viesse a mudar e você viesse a se ver de uma outra maneira. E aí eu queria ver com você, quantos fizeram esse processo e viram a diferença do primeiro teste
quando analisaram a sua história, se viram de uma maneira diferente do que são hoje, refizeram e deu um novo temperamento e agora ficaram com a certeza do que são. Quantos tiveram essa sensação? Com quantos de vocês aconteceu isso? Conta pra mim aí. Vamos interagir. Qualquer coisa você pega uma água aí, liga um ar, respira, bota uma música. Essa questão de temperamentos é bem mais profunda. Isso aí nos traz esse autoconhecimento e um olhar bem melhor nos nossos relacionamentos. É muito mais profundo do que podemos muitas vezes imaginar. Né? Uma das coisas que mais me inquieta é quando as pessoas ficam só no superficial, né? Brincando. E é legal a gente brincar, mas não traz transformação. Né? A outra coisa que é profunda, né, a nível de temperamentos, é que a nossa coluna dorsal, né, é aquilo que nos dá firmeza, mas tem tantas outras coisas, né, Flávia, que está por trás aí da nossa identidade, que a gente não pode também só se segurar no temperamento. Então a gente estuda ele para saber o que nos mantém de pé. E aí depois se aprofunda nos outros conteúdos que vão completar quem nós somos. Bem-vindo, Márcio. Sempre da Colsan, sempre da Sancol. Né? E isso é bom quando a gente sempre faz o mesmo, né? A gente sempre consegue o mesmo, a gente realmente já aprendeu a se conhecer. Realmente agora tá 100% certo de quem é. E quando começa a mudar muito o teste, significa que a gente ainda não se conhece bem ou está respondendo baseado em quem nós somos hoje e não realmente quem nós nascemos para ser, que é completamente diferente, né? Então, é outra coisa interessante. Quando nós somos hoje do jeito que a vida nos forjou ou os traumas trouxeram, nós até podemos estar sendo um pouco feliz dentro desse padrão, mas quando a gente consegue se descobrir e se coloca exatamente na identidade, no propósito que nós somos criados para ser, há uma energia, hoje se fala muito do estado flow, né? Então há uma energia, há uma pegada diferente na nossa vida, então isso muda completamente a nossa história. Para quem está entrando agora, o pessoal ainda não me contou, são raros aí, 2 ou 3 que me contaram. Quantos assistiram a aula de segunda-feira? Bota aí assistir a aula 1. Quantos assistiram a aula de terça? Bota aí assistir a aula 2. Quantos se aprofundaram na sua história, né? E descobriram que o seu temperamento não é aquilo que você pensava? Quantos? Como eu comentei ontem na aula, essa live eu preciso da interação de você para a gente se aprofundar. A Flávia é uma melancólica que está se arriscando aí, ó, tá falando mesmo, né? Tá abrindo o coração. O que você ainda ficou em dúvida na sua identidade? O que você passou que você gostaria de compartilhar? Assistir as 2 aulas, legal! E o que mais marcou para você dessas 2 aulas? E se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, me fala aí que perdi os outros episódios, está disponível gravado em alguma plataforma, assim, no YouTube, tá? Não vai ficar muito tempo, mas tá lá, aula 1 e aula 2 no meu canal do YouTube, ainda dá tempo de assistir. A ideia é, hoje da live, a gente poder se aprofundar, tirar algumas dúvidas, né? Poder abrir seu coração em alguma coisa que de repente não ficou ainda bem resolvido dentro de você, pra gente amanhã, então, ter a última aula, a terceira aula, com fechamento, realmente, de algumas dicas para poder trazer uma ideia de crescimento pessoal, de transformação. Meire assistiu as 2, qual mel, Meire? Legal! Meire, teve essa diferença entre o primeiro teste e o segundo teste? Me conta aí. Né? O que você descobriu na sua história também? Estou me arriscando e talvez seja um pouco do meu lado sã. Não, é importante, né? Eu sou uma call-flê e me arrisquei muito para chegar aqui também, faz parte. Oi, cheguei à minha primeira aula. Primeira aula aqui, você não fez nem as aulas do YouTube? Hein, Gislaine? Ou você fez a aula de segunda e de terça? Chegou aqui ou caiu agora aqui na live de paraquedas? Me conta. Isso aí, o casal Sam e Col, né? Um idealiza e o outro faz. Isso é muito especial, porque às vezes a gente diz, não, eu idealizei, eu quero fazer, mas não tem força para fazer. O outro não idealiza tanto, mas tem muita força para fazer. Então por que a gente não se une? Às vezes fica aquela briga, a ideia é minha. Não, é nossa. Por quê? Porque um foi a cabeça e o outro foi o braço. Então esse compartilhar é muito importante. Ainda me vejo com mel. Você é mel, né? Trabalha com maquiagem, tem que ser mel, porque é bem detalhista. Sempre colérica. Caiu de paraquedas aqui, então.
Jesus! Isso, no YouTube tem a aula 1 e tem a aula 2. Vai ser muito importante de assistir antes de amanhã, porque amanhã é o fechamento. Hoje a gente só está tirando as dúvidas, vamos nos aprofundar para poder amanhã fazer o fechamento com uma transformação. Quando você não consegue, vou pegar a aula 1 de novo, quando você não consegue fazer uma leitura da sua história, você acaba dizendo que algumas características suas são do temperamento e elas podem não ser. Por isso que é bem importante você pensar como você era na sua infância, como você era na sua adolescência, na sua juventude. Porque a vida ensina. Imagina uma bolinha de massa de modelar. Você era sargento, Meire. Uma massinha de modelar, né? Que daí você deixou ela bem redondinha. Então, Deus deixou bem pronto, bem certinho. E aí nascemos, ou até mesmo fomos gerados. A partir dali, que éramos para ser perfeito, começamos a ouvir coisas, começamos a perceber coisas. E nem todas elas são felizes, algumas são tristes, algumas são traumas, né? E aí o que acontece? Esses traumas, imagina agora essa bolinha de massinha de modelar levando tapinhas. Ela vai ficando quadradinha, vai ficando retinha algumas pontas. E se você botar ela para rodar, ela vai dar umas trupicadas, vamos dizer assim. É quem ela é? Claro que não. Né? Aquilo ali foi traumas, dores. Então, quando você consegue se libertar de tudo isso e voltar à sua verdadeira essência, você corre na vida muito mais leve. É como se a bolinha voltasse a ficar redondinha, você empurra e ela vai, ela desliza. Né? Então, nós precisamos voltar à nossa verdadeira identidade. Até porque a gente só vai descobrir os propósitos estando na verdadeira identidade. Então, tem conclusão que ela pegou a fila dos sanguíneos 2 vezes. Filhos sanguíneos agitam meio mundo, mas é uma alegria para casa. Sou qual Sam, mas tem uma característica forte que parece ser melancólico, que é o seguinte: fico pensando diversos planos e ações das diferentes situações. Bom, vamos lá. Cheios de ideia é o sanguíneo. O melancólico, ele tem algumas coisas, alguns planos, mas eles são planos minuciosos. Por exemplo, não é que ele é cheio de ideia, não. O sanguíneo tem as ideias. O melancólico, ele vai pensar em tudo mínimo detalhe para não ter erro. Então, o que acontece? Se as suas ideias são ideias explosivas, bonitas, maravilhosas, que dá vontade de puxar e fazer acontecer, e você não fica focado no que pode dar problema, então realmente é do sanguíneo, não é do melancólico. O melancólico normalmente é a ideia de que o que pode dar de errado, o que eu posso fazer a mais para não me perder aqui. Então, isso é bem importante você diferenciar. Então, quando você fala ali que você tem muitos planos, né, que você tem muitos pensamentos, diversos planos de ações e diferentes situações, é simplesmente uma ideia ou é algo muito detalhista que chega a ser chato, de tão detalhista que é para você seguir? Como é que funciona isso, Israel? Show! Sempre penso que se acontecer alguma coisa, o que eu farei? Ok. Então você está pensando nas consequências. Então, realmente, o terceiro, de repente, pode ser melancólico. Você está pensando já em como você resolver para fazer de uma maneira mais eficiente. Né? Então, pode ser que seu terceiro seja melancólico e ele entra em cena em alguns momentos. Né? Eu tenho o meu terceiro é sanguíneo, então eu noto muito isso às vezes na roupa, às vezes não é sempre, mas às vezes eu quero um colorido para me sentir um pouco mais para cima e é bem interessante, que daí eu me sinto mais falante, me sinto melhor. Penso demais, sou muito detalhista, é isso aí, o melancólico ele é assim, são situações geralmente de crise. Tem algumas dicas que eu vou dar amanhã, mas já vou te adiantar uma, tá? De repente você para e pensa o seguinte, tá bom, pode dar errado, pode. Quais são os planos que eu vou ter aqui? Plano A, plano B, plano C. Ok, pode ter coisas a mais aqui? Pode. Mas e agora? Vai acontecer. Você vai ter que começar a trabalhar a sua mente, porque pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações. Se você ficar só no pensamento, né, do que pode dar errado, você não consegue seguir em frente. Então você vai ter que começar a trabalhar os starts na sua mente. Amanhã a gente vai trabalhar melhor isso, mas vai ser bem importante você começar já. Né? Já fiz o checklist aqui, já resolvi metade dele, tá bom, vamos lá. Quando for pergunta, se você puder botar ali onde tem um pontinho de interrogação, é melhor para me acompanhar, tá? Idade adulta, ficamos mais lentos? Ficamos.
A memória do melancólico fica um pouquinho pior quando está mais velho. O nosso corpo físico, né, também ele tem mais desgaste, então a gente fica bem mais lento, né? O nosso pensamento fica mais lento também. Então é hora, quanto mais velho a gente vai ficando, mais um motivo para a gente acelerar o processo de trocar os pensamentos. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações. Você quer ver? Tem bastante melancólico aí, né? Então vamos lá. Uma vez eu trabalhei uma mentoria com uma pessoa que ela era Mel Flê. E aí ela dizia assim, ó, tudo dá errado na minha vida. Sempre, qualquer coisa que eu vou comprar, não importa o que seja, sempre dá errado as coisas na minha vida. E aí eu comecei a listar com ela o que havia dado de errado já na vida dela. E aí ela foi, entre várias coisas, ela falou muito em questão de tudo que ela comprava vinha com defeito, ou dava um problema, ou tudo que ela comprava pela internet sempre se incomodava. Então eu fiz ela botar no papel. Então vamos botar lá, você comprou um notebook, o que aconteceu? Você comprou não sei o que aconteceu? E a gente foi botando no papel o que tinha dado de errado. E eu dei uma tarefa de 15 dias. Por 15 dias, todo mundo que ela encontrasse, ela tinha que fazer a pergunta do seguinte, você já comprou alguma coisa pela internet? E se a pessoa dissesse que sim, se teve alguma dificuldade, ou na entrega, ou material, ou não serviu, ou o que aconteceu. E aí ela foi anotando, né? E essa era a tarefa dela. E quando ela chegou 15 dias depois para a mentoria, né, eu perguntei aí, o que você descobriu? Né? E aí ela riu muito comigo, ela falou, eu descobri que 80% das pessoas têm problema, ou na entrega, né, ou um arranhãozinho, ou não serviu, ou alguma coisa. Eu digo, então tá vendo, não é só com você. Né? Acontece com todo mundo. Claro que quem comprou uma ou duas vezes na internet não deve ter tanto problema quanto quem comprou, às vezes, mais roupa ou coisa parecida. Se você comprar peças de decoração, deve dar menos problema do que roupa que não deve servir. Então, você ainda tem essa avaliação para fazer. Porém, quando você vai conversar com as pessoas, todo mundo sempre, né, que compra muito pela internet, passa um ou outro por alguns estresses. Então, ela não era a única. Então, o que acontece? Fazendo essa atividade de fazer pergunta, a mente dela já começou a dar estalo, tipo, não é só eu. Olha só, também aconteceu com fulano. Ó, não é que a nuvem negra está sobre mim. Não, é uma coisa natural, normal. Quando ela se alimentou tanta mente disso, o coração dela ficou mais livre e mais feliz. E aí ela conseguiu, né, tirar isso da cabeça de que a vida dela era um problema, né? O relacionamento com o esposo ficou mais leve, ajudou a entender as raivas e gatilhos de revolta. E aí aqui, minha mãe é extremamente melancólica, do tipo que para cada notícia feliz, ela responde com algo negativo. Os melancólicos, eles têm um start de achar o problema em meio à solução, não é a solução em meio ao problema. E aí, um treino para melancólico, pelo que eu vi, tem bastante melancólico aí. A cada problema que você achar, ou a cada problema, ou a cada situação que você não gostar, a cada crítica que você tiver sobre uma pessoa, ligue um botão aí, ache um papel, pegue uma lista no celular e crie como hábito achar 5 questões positivas. Mas force. Eu sei que de repente você vai olhar e vai dizer assim, eu não acho 5 positivos. Tem 5 positivo sim. Aparecendo somente um negativo, isso vai acontecer, e você não consegue impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer o ninho. Então você vai pegar agora, tem um problema ali, tem um ponto negativo, você vai lançar na sua mente agora, forçando 5 pontos positivos. O que você vai fazer com essa atitude? Você vai criar um outro caminho neural agora. E aí você vai forçando até que, amanhã eu vou explicar um pouquinho mais sobre caminho neural, né? Mas vai criar um novo caminho que vai te ajudar muito. É um processo. Lembre disso que amanhã também vou falar sobre o processo, não é do dia para a noite. Mas apareceu algo negativo na hora, eu preciso achar 5 positivo, eu preciso achar 5 positivo. E não para até achar. Você vai treinar agora seu cérebro a pensar diferente, a sentir diferente o mundo e vai ficar um cérebro mais positivo do que negativo. Vamos lá? Temperamento dos pais influencia no temperamento dos filhos? Influenciando no segundo e no terceiro temperamento? Olha, dentro daquela pessoa que eu acompanho, eu acredito que sim, porque eu sempre vejo traços dos pais neles, né? Então, nos filhos. Então, eu nunca vi, por exemplo, 2 pais, né, com temperamentos, vamos pensar qual San e San qual com filho Flê, a não ser que os avós sejam Flê. Até porque é traço genético, como a cor do olho, a cor do cabelo. Então, influencia por conta da genética, não da criação em si. A criação vai dar uma tonificação diferente, mas vai influenciar sim, Israel. Deixa eu ver aqui.
Faço terapia e o assunto normalmente é ela, porque fica difícil de conviver tão próximo da negatividade. Bom, uma das coisas que talvez você possa fazer, eu não sei qual a idade dela, né? E as pessoas, quanto mais velhas, é mais difícil de poder compreender o lado, né, que ela precisa melhorar. Mas talvez você pode, com muita graça, começar a brincar com ela. Por exemplo, reclamou uma coisa, reclamou duas, daqui a pouco você vem, abraça e beija, vai, reclama a terceira, minha linda, sabe? Aquela coisa com graça. Talvez ela comece a se ligar. Né? O meu esposo é melancólico, a gente brinca com ele muitas vezes. E daí achou uma coisa negativa, achou a segunda, a terceira, a gente sorri para ele, fala, acha o terceiro, daí ele começa a rir. Né? Por quê? Porque começa a identificar. É igual quando eu, como colérica, às vezes estou sendo muito colérica e não percebo. Aí ele vem, bota a mão no meu ombro e diz, amor, você tem noção de quem que você está falando? Eu sou teu marido. Né? Então, liga que, opa, peraí. Só que isso foi um processo. Então, talvez se você começar a trabalhar isso com ela, sabe? Você não vai ensinar ferro e fogo, né? Porque você vai chegar e vai ficar ensinando, é chato, ainda mais que é sua mãe. Mas talvez você vai levar de uma maneira com graça, né? E aí, mãezinha, tá bom, fala a terceira. O que você achou mais aí de problema que nós vamos resolver? E aí talvez ela vai começar a se tocar, a acordar. Opa, peraí, né? Falou uma, falou duas, mas com graça. Porque são nossos pais, a gente precisa honrar eles, né? Isso é bíblico. E entender também que, dependendo da história que eles tiveram, foi uma história muito difícil. Por mais difícil que seja o nosso momento hoje, nunca é tão difícil quanto o deles lá atrás, né? Porque as facilidades são maiores hoje. Então, dá uma olhadinha nisso e vê se você consegue. Lembrando que é um processo, tá? Principalmente quanto mais velha a pessoa for, mais demorado é o start. Eu aqui procurando no YouTube. Josi sendo Josi, né, minha linda? Minha filha é fleumática e muito sensível, às vezes me calo. O fleumático, você tem que saber trabalhar com ele ao ponto de conseguir fazer com que ele não trave, embora quando é filho, você precisa educar muitas vezes. Então você vai com uma conversa, você vai com duas, você vai com três, você vai criando uma lista de conversas. Para se você ver que não está indo mesmo, daí vem cá. Agora eu preciso ouvir seu coração. E às vezes eles falam, às vezes não, então nós vamos ter que ter muita paciência com eles, tá? Mas se você vai dando um caminho seguro e vai mostrando que as suas informações estão fechando, eles vão se abrindo. Às vezes você precisa dar uma informação, daí ele erra, você dá a segunda informação, ele erra, na terceira informação que ele errou, você lembra disso? Lembra disso? Você lembra? Viu que a mãe acertou? Então é o seguinte, vem cá, vamos conversar porque vai acontecer de novo. E aí talvez ele se abra porque ele precisa sentir que está num ambiente seguro. E se você acertou inúmeras vezes, então você é um terreno seguro, vamos dizer assim, tá? Micael, compreendeu aí essa questão de dar uma chamadinha com graça? Me conta aí. Procurar a paciência do lado colérico. Os frutos do Espírito Santo. Se tem uma coisa que me ajudou muito, foi ler a Bíblia todo dia de manhã e realmente pedir para o Espírito Santo paciência, mansidão, que são os frutos dele, né? Quando você quer maçã, você vai no pé da maçã, né? Não vai no mercado não, né? Quando a gente fala de fruto, né? Mas vai no pé da maçã, vai que a laranja, vai no pé da laranja. Então é o seguinte, você pega, né? E vai no pé certo, no lugar certo, onde tem paciência, mansidão, domínio próprio, né? E aí ele vai te entregando aos poucos. Quanto mais intimidade você tiver com ele, amanhã a gente também vai conversar sobre isso, mas a graça vai fazendo com que você diminua o ritmo do colérico, tá? Mas assim, como é que um colérico precisa ser avaliado? Aí tem uns aí falando que tá procurando até hoje a paciência, né? Como é que um colérico se avalia? De repente você é uma pessoa colérica que você até hoje brigou todo dia com alguém, tá? De repente, Micael, todo dia o pavio ficou curto, todo dia explodiu alguma coisa aí. Aí você começa a buscar, e você vai trabalhando. Amanhã a gente vai dar várias dicas, amanhã eu vou dar várias dicas sobre isso. E você começa a ver que você já não tá mais com pavio curto todo dia. Agora um dia sim, um dia não, né? Aí você lhe diz, não, mas eu ainda tô muito lerda, ainda tem muito que melhorar, porque um dia sim, um dia não, ainda... Não, mas você já melhorou. É a lei do processo. Aí você vai se avaliando, vai se olhando, daqui a pouco você está a cada 2 dias só com pavio curto. Então você está melhorando. Ninguém muda do dia para a noite, né? Nós levamos isso, fiz uma campanha de um ano pedindo isso. O jejum em silêncio ajuda muito, muito, muito também o jejum do silêncio. Então você vai analisando, você vai vendo que você vai levando um espaço maior de tempo para sair fora da casinha de novo, né? Então o que acontece? Deixa eu... Aí você vai ver que está melhorando, mas deixa eu falar um negócio sobre questão de paciência e Espírito Santo. Se você pedir paciência, ele te dá a prova.
Então, o que você faz? Você vai para a presença dele para ele te dar o fruto. Entendeu? Então você vai dizer, Deus, me dá paciência. O que Deus te dá? A prova para você aprender a ser paciente. Então, quanto mais você pede paciência, mais prova de paciência você ganha. Mas você vai para o fruto, você vai para o Espírito Santo, você começa a conversar com ele, começa a abrir seu coração, começa a dizer como você está, dizer que você precisa dele, ele está dentro de você, ele tem liberdade de gerar os seus frutos, então ele vai gerar o fruto da mansidão, da paciência, do amor, do domínio próprio. Tá? Então isso é muito especial mesmo. Por quê? Porque, graças a Deus, hoje eu demoro bastante para sair da casinha, porque todo dia eu estou na presença dele, né? Então isso me ajudou muito. Outra coisa interessante para os coléricos é quando você estiver no limite, antes de você falar alguma coisa, você pega papel e caneta e escreve tudo que você quer falar, os sanguíneos também, tudo, mas escreve tudo que você quer xingar a pessoa que você tem vontade de falar. Escreveu, você não vai esquecer, então fica tranquilo para você dizer outro dia. Fecha, guarda, deixa uns 2, 3 dias, né? E aí depois de 2, 3 dias você pega aquela lista e você vê exatamente aquilo que você quer ficar, quer falar. Você vai ter 80% da saída aparecer, só um momento de raiva e quando tão grande que embaralhou suas emoções, mas nem era tanto assim, né? Se pedir o teste da paciência pode vir ser reprovado. São testes bem ferrenhos, né? Então, se eu puder te dar um conselho, vai lá no pé, vai lá no fruto, vai lá no Espírito Santo, né? E fica na presença dele até que o seu fruto caia, né? E realmente você receba ele de presente. Porque o teste... Tem marido que gosta, né, de irritar, eu sei como é que é, às vezes fica cutucando até sair do sério, né? Mas às vezes cutucam só na brincadeira, né? Mas essa de escrever também é bem legal, tá? Bem legal mesmo, porque daí você dá um tempinho que eu diga um dia, 2, né, para acalmar os ânimos, aí você diz, não, agora eu vou sentar com ele, vou conversar tudo o que eu quero dizer. Aí você olha lá o que realmente vale a pena dizer, o que vale a pena resolver, e você vai resolver. Show, perfeito. Cada um tem a sua maneira de desaparecer com a emoção de raiva, né? Eu acredite ou não, é limpando a casa, né? O Israel pega a bike e desaparece, né? É bem assim mesmo. Eu limpando a casa, daí eu limpo e não quero ninguém me ajudando também, porque se você atravessar na frente não vai ficar bom. Então, ter esse plano de fuga também é maravilhoso. E outra, legal de você deixar a sua família saber qual é o seu plano de fuga. Porque, por exemplo, no começo eu começava a fazer limpeza e meu esposo queria que minhas filhas jovens me ajudassem. Mas não era um bom momento, era um momento para eu ficar sozinha limpando, porque senão eu ia ficar mais incomodada ainda se alguém fizesse uma coisa diferente daquilo que eu estava fazendo. Então hoje, quando eu tô nesse jeito, ninguém me ajuda. Todo mundo fica bem quietinho, né? Vai cada um fazer suas coisas e me deixa ali, que daí toda a raiva fica na limpeza e fica bem limpo. Então é um plano de fuga, né? E todo mundo tem seus estresses. Então não vale a pena a gente respeitar o plano de fuga do outro, né? Às vezes é lendo, às vezes é saindo de bike mesmo com vocês aí, às vezes é escrevendo para acalmar, né? Então vai, depois decide, isso eu realmente preciso resolver. Não, isso eu não preciso, isso eu só senti no momento, mas não é verdade. Porque as emoções nos fazem pensar muita coisa que não é real. Lembra o seguinte, Augusto Cury fala o tempo inteiro que a mente, ela está produzindo pensamentos o tempo inteiro e você não consegue impedir. As pessoas dizendo, não, mas tudo que você pensa é porque, tudo que você fala é porque você pensa. Muitas vezes não é. Mas a informação hoje, a gente escuta TikTok, vê TV, fala com outro. A mente está tão sobrecarregada de más informações que quando vem a raiva, vem tudo. Então é como se um passarinho pousasse na cabeça, ele não estava ali, mas ele pousou. Aí você agora vai impedir ele de fazer o ninho, vai tirar as coisas, então quando você escreve, você consegue fazer isso. A Meire caminha sozinha, avisa que está indo caminhar e que quer ir sozinha, né? Estudando, a Mical é estudando, né? Então o plano de fuga ajuda muito isso aí. Então ter esse plano e deixar as famílias saber, olha, eu estou no meu momento, eu preciso dar um ar. Fiz alguma coisa, não, é eu comigo mesmo, preciso dar. O Léo é nadar, é importante demais. Aí você volta calmo, você volta respirando, você volta com as ideias no lugar, daí você já pensou bastante, já xingou bastante na mente, já não precisa mais xingar pessoalmente, né? Não funciona assim também muito bem. Então, quando a gente fala em inteligência emocional, não significa que você não vai ter as reações ali emocionais, significa que você vai saber lidar com elas de uma maneira madura, muito madura. Isso chama-se maturidade emocional,
né? Então, nós temos maturidade muitas vezes financeira, maturidade física ali, o tamanho, o corpo, tal, maturidade espiritual, precisamos ter maturidade emocional, que é saber controlar as nossas emoções. E aí você vai, como é a lei do processo, você vai medindo. Então, agora estou todo dia, depois uma semana, 2. Eu cozinho para passar o estresse, a Mag, né? Eu acho bem especial também, tem momentos que cozinhar para mim também resolve, dependendo do nível de estresse. Acho muito especial cozinhar, ir beliscando, fazendo, montando, assim, aí vai pensando na vida, né? É como se fosse uma terapia, né? É maravilhoso também. E às vezes o que você tem que ver também, que às vezes é realmente só um pensamento que veio e bagunçou todas as suas emoções. Mas tem momentos que você vê que você não consegue desse jeito. Você diz, poxa, eu já tentei, já passei 1 mês, 2 meses, 3 meses e eu não consegui sair dessa noia toda. O que que acontece? Às vezes pode ter uma ferida passada, aberta, que cada vez que vem uma sensação, um pensamento que o inconsciente se reporta lá, é uma autodefesa que cria. E aí o que acontece? Nós vamos precisar conversar para chegar a fundo, para poder trazer de volta, né, as suas emoções para o prumo, para o lugar. Então isso também ajuda muito você parar e perceber. Não está me resolvendo o plano de fuga, não está me resolvendo sair, caminhar, não está me resolvendo eu controlar os meus pensamentos, não está me resolvendo, né, de repente ficar o meu tempo quieto lendo, talvez possa ser uma ferida aberta. Ferida aberta, imagina que seu braço está aí machucado, está aberto, você está vendo carne, está vendo sangue, certo? Então você está ali, você botou aí um band-aid, botou um paninho só para não sujar, só para a sujeira do ambiente não cair ali. Quando alguém for chegar perto desse braço, eu tenho certeza que inconscientemente você vai puxar ele. Concorda? Alguém já passou por isso? Alguém já se machucou e sentiu isso? Que quando você está machucado, você puxa, você se protege, você se defende? Por exemplo, agora a gente está no verão, o pessoal está queimado, alguém vai abraçar você, você nem pensou, não deu tempo, foi segundos. Você se puxou? Quem já passou por isso? Me conta aí. Então, emocionalmente acontece a mesma coisa, de forma inconsciente você se retrai, você puxa, você gera emoções. Por quê? Porque alguém está entrando numa área de ferida e você não quer que toque, você não quer que chegue ali. E é inconsciente, não é essa, eu lembrei por isso. Não, a coisa aconteceu. Quando você vê, foi. E você nem sabe por quê. E aí você começa a fazer todos os processos normais no sistema de inteligência emocional e não está conseguindo. Então, o que você tem que fazer? Você realmente tem que voltar aí, tem que fazer um trabalho bem forte no coração, bem profundo, né? E aí a gente vai conseguir trabalhar, lapidar, curar, e aí sim, vai ficar só uma cicatriz onde você passa a mão, não dá bola, né? Você só mostra que aconteceu, mas que já se superou. Ok, fechou. Ok, foi só um recado que me deixaram aqui. Deixa eu botar ali só para tirar. E volta. Quando não conseguimos seguir com algum plano, será que é ferida aberta? Pode ser sim. Pode ser. Tudo vai depender. Deixa eu pegar aqui, só para tirar ali para me saber que não tem mais nenhuma. Muitas vezes vamos pensar o seguinte: eu sou uma colérica. O que o colérico é natural de fazer? Tomar uma decisão e seguir em frente. Mas toma decisão e volta. Toma decisão e volta. Opa, peraí, cada vez que toma decisão, às vezes pode já ter lá atrás tomado algumas decisões e se machucado tanto ao ponto que agora o medo inconsciente te faz retrair. É um sanguíneo. Não, o sanguíneo tomou uma decisão e ele diz, não, agora eu vou seguir esse plano. Aí tem 2 pontos. O sanguíneo ele é inconstante, ele começa e não termina porque ele gosta do que é novidade, deixou de ser novidade, ele se perde. Não, eu não sou tão assim, eu já consegui trabalhar, já fiz, né, alguns, já com outras áreas eu já consegui, é só essa que eu não estou conseguindo. Opa, então vamos ver o seguinte, o que aconteceu no passado? Daí tem que retornar e começar a pensar naquele ponto, o que pode ter acontecido, palavras que foram ditas e assim por diante. Então, pode ser uma ferida, como pode ser do temperamento, né? Então, isso é bem importante de se cuidar. Por exemplo, um sanguíneo é falante demais, mas de repente você encontra, você é um sanguíneo que não consegue falar.
né? Não consegue mais se expor. Aí você começa a olhar, de repente tem uma história de vida, a qual um professor, ele foi apresentar um trabalho na escola e o professor já criticou o trabalho na frente de todos os colegas, ou gaguejou e a turma fez uma chacota, ou estava o pai com os amigos e ele foi contar uma história e os pais cortaram ele, né? Então, aí você vai chegar como na idade adulta com medo de falar, mas era um sanguíneo. Então tem isso também, né? Não esqueçam de olhar lá. Né, sua história, que a gente falou toda na primeira aula, na aula 1, até se você que entrou agora, tem a aula 1 no YouTube, a aula 2 no YouTube. Hoje é um bate-papo de profundidade sobre aquilo que a gente conversou na aula 1 e 2, para na aula 3, então, ter um start de virada, ok? A Érica pediu ajuda. Érica, o que você diz que você precisa de ajuda em relação ao seu temperamento? Você diz, eu sou sanguínea, me ajude. Ajude no quê? O que especificamente hoje te traz uma dor no coração que você não está conseguindo dar volta? Me conta aí para poder ajudar. Quando você sabe o que pode ser uma característica do temperamento, você já mais ou menos consegue saber o que não é característico, né, e que acaba sofrendo, né, e que é uma ferida. Isso, sou muito julgada. Então vamos lá. Quando a gente... Todos os temperamentos são julgados pelos outros três, tá? Por exemplo, o colérico é julgado como sendo frio, o sanguíneo é julgado como muito falante, o melancólico é julgado como muito crítico e o fleumático é julgado porque ele é muito político, muito em cima do muro. Então, todo mundo é julgado, ok? Agora, a pergunta é o seguinte. Primeiro, eu consigo mudar o julgamento deles? Não consigo. Então, se eles não mudam, mudo eu. Agora, mudo eu como? Bom, se eu sou uma pessoa tranquila, eu olho o meu comportamento, eu avalio o meu comportamento, e o meu comportamento, ele está dentro de uma média de um padrão de maturidade emocional, por exemplo, eu sou uma colérica, eu não brigo com todo mundo, é só o meu jeito mais sério de ser que causa algum impacto. Então tá, então eu vou passar a não me preocupar mais tanto com as pessoas. Ah não, meu temperamento é esse, eu tô sendo julgada porque realmente quando explode eu passo da conta. Então eu preciso trabalhar a minha inteligência emocional. Você é sanguínea, então vamos lá, você é julgada porque você fala demais mesmo e acaba se passando, ou você é julgada porque o círculo de influência que você convive hoje é muito diferente de você, mas quando você olha para o seu comportamento, você vê que você não se passa demais, pelo contrário. Ativado novamente no curso. Posso te pedir? Ele apagou ali para cima. Posso te pedir para botar no pontinho de interrogação ali o texto que você botou? Porque só viu de farmácia e não consegui acompanhar. Então, o que acontece? Você tem que parar primeiro e se avaliar. Deixa eu ver se eu estou passando da conta. Porque isso acontece, nosso temperamento pode ultrapassar a linha. E a gente não perceber. O nosso ponto forte, ele pode se tornar um ponto fraco. Assim, quando você está dirigindo e tem a área cega, muitas vezes você está na área cega. Você está ultrapassando a linha como sanguíneo, entrando em assuntos que não deveria e pode estar incomodando. Mas pode ser que não. Então, você tem que avaliar o seu comportamento. Deixa eu ver. Se eu estou me passando... Eu preciso trabalhar tudo que a gente vai trabalhar na aula amanhã para poder melhorar o meu comportamento. Se eu não estou me passando, eu estou dando uma maturidade tranquila, as pessoas que estão à minha volta são muito diferentes e são pessoas que julgam mais e hoje tentam me controlar para tirar a minha alegria, então eu vou simplesmente aprender a trabalhar o meu coração para não ser dependente emocional deles, tá? Então, porque a dependência emocional não traz saúde emocional para você. Então talvez o que a gente vai trabalhar na aula de amanhã, às 8 horas no YouTube, vai poder te ajudar. Para você poder equilibrar, você falar um pouco menos e ao mesmo tempo você não ser tão dependente emocional deles. Porque essa dependência emocional é complicada. Imagina você viver tendo que me ame, me aceite, né? Então não dá para viver assim. Ao mesmo tempo você tem que se equilibrar. Eu não ligava com pré-julgamento, porque eu sou uma call-flare, porém eu era realmente muito colérica. E quando eu percebi, eu comecei a buscar a minha melhora. Né? E quando a gente melhora, algumas pessoas passam a se dar melhor com a gente consegue se dar melhor com elas também. Então é como uma ponte, né? Eu estou do lado da ponte e eles estão do outro.
Então, eles vão caminhar um pouco, mas na verdade quem vai caminhar primeiro sou eu. Quando eu começo a me melhorar, eles começam a me tolerar um pouco mais. Porque uma coisa é tolerar um 100% colérico, outra coisa é tolerar um 50%, né? É mais fácil o 50% do que o 100%. O sanguíneo também. É mais fácil caminhar com uma pessoa, né, 50% sanguíneo do que 100%. Então, amanhã eu vou estar dando algumas dicas de inteligência emocional, de equilíbrio, né, a nível de técnicas de Augusto Cury e outras coisas mais para a gente poder caminhar. E é um processo, tá, Érica? Lembra disso. Então você vai, o primeiro dia treina, deu um pouquinho certo, um pouquinho errado, agora vamos de novo, né? Por isso que a mentoria muitas vezes é muito legal. Teve algumas turmas que a gente fez 6 meses de mentoria e foi muito bacana, porque daí dava alguma coisa errada, voltava, a gente ajustava o comportamento, voltava lá, né, para poder ir trabalhando isso até que pudesse ser realmente transformado o comportamento. Lembra que às vezes nós somos uma lagarta e precisamos virar, né, uma borboleta aí que é mais independente. Dependência emocional total do meu esposo. Ele faleceu e está muito difícil. Essa dependência emocional, ela vai te trazer uma depressão. Então, assim, ó, você precisa sair dessa dependência emocional e eu vou te dar uma dica seguinte: eu não consigo trabalhar com você agora tudo que eu tenho para te dizer, mas amanhã você não falha a aula, 8 horas no YouTube, você esteja ali, eu vou dar muita dica especial, muita coisa mesmo, e aí você interage comigo. Cada conteúdo você vai treinando, você vai colocando em prática. Por quê? Porque pensa o seguinte: você tem que depender de Deus. Deus sabe todas as coisas, todas as coisas. Então, se Ele sabe todas as coisas, Ele sabe como cuidar do seu coração nesse processo difícil também. Então, a independência que você pode ter é dele. Mas aí amanhã a gente vai trabalhando o seu coração e vai ser muito especial. E não fique assim, tá? Não fique mesmo. Sou calçã, mas ainda esqueço de ser melosa com quem dá atenção para isso. Como tornar isso mais normal? Sou calçã, mas ainda esqueço de ser melosa com quem dá atenção a ser mais carinhoso. É como tornar isso mais normal. Então, Camila, não é natural muitas vezes, né, para a gente ser mais apegada, mais carinhosa. Eu recomendo o seguinte: descubra a linguagem de amor das pessoas que você quer que se sintam amadas por você. Fica mais fácil, tá? O calçã e os coléricos no normal são mais desapegados mesmo, né? Então, para a gente se tornar mais atencioso, para mim funcionou muito eu descobrir a linguagem de amor. Quando você descobre a linguagem de amor, você vai agir naquele processo. Você não vai precisar ser totalmente diferente de quem você é, porque dá até uma agonia. Eu brincava muito com meu esposo, que às vezes começava um filme de romance, uma coisa, né? O cara tava lá sofrendo e eu dizia, ai, tadinho, eu fazia uma piada, né? E ele dizia, você é sem coração, né? E não é só porque a gente é prático até no relacionamento. E aí, quando a gente descobre a linguagem de amor do outro, a gente começa a caminhar em direção daquela linguagem de amor. Então, você não precisa fazer muitas coisas melosas, né, que vai te agoniar, te irritar e vai fazer você ficar com abuso. Você não precisa fazer muito. Você precisa fazer pouco daquilo que a pessoa gosta. Você tá rindo, né, Camila? Você também é assim, né? Então, poucas coisas que fale a língua da pessoa vai ter um resultado super positivo para a pessoa e não vai te sugar tanto. Porque realmente, para a gente ter que ultrapassar essa linha de ser mais carinhosa, mais toque, né, incomoda mais. Ai, achei parecida comigo. Né? Então, poucas coisas na linguagem da pessoa. Ou se a pessoa que você quer falar, né? Falta de paciência, trabalho com ambiente dinâmico. Não consigo esperar o tempo das pessoas. Melancólico sofre no dia comigo. O meu conselho é assim, ó, delegue e corre, deixa eles resolver dentro do prazo deles. Eu faço isso com a minha turma, né, que não é colérica, eu delego e corro e não fico olhando, porque se eu ficar olhando já era mesmo, né? E aí a gente vai trabalhando. Uma outra coisa bacana que aconteceu aqui em casa foi muito especial, né, que nós temos linguagens de amor muito diferentes, eu e meu esposo. Então eu tenho a linguagem de amor, formas de servir e qualidade de tempo, e ele tem a linguagem de amor presente, palavra de afirmação. E no dia a dia corrido a gente não lembra, né? Não lembra mesmo. Só que a gente conseguiu criar um piloto automático diferente. Por exemplo, a última linguagem dele é formas de servir. A minha última linguagem é presente. Eu nem lembro, nem gosto de comprar presente. Né? Eu nem sei comprar presente. Então, o que acontece?
Quando eu faço um sanduíche para ele, lembra que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações? Aqui dentro, ele conseguiu treinar a mente dele para sentir. Poxa, ela me ama, olha só, ela é formas de servir e ela está me servindo. Ela me ama. Logo, tá tranquilo. Quando ele compra algo para mim, ele me traz um bombom, ele me traz um presente, eu aprendi a trabalhar minha mente. A minha mente já diz, poxa, ele me ama. Né? Se ele me ama e eu trouxe para minha mente, eu gerei um sentimento de amor, logo eu gerei, né, um comportamento de amor. Então é muito legal. E hoje a gente brinca com as nossas linguagens. Né? E aí, meu amigo, brigadão. Um Flessan na área, amigo maravilhoso. Olha só. E aí, hoje a gente brinca com as nossas situações. É bem raro ele me servir, como é bem raro eu comprar um presente. Tá? A nossa vida é super dinâmica, eu, colo, ele, mel, um monte de coisa para fazer, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, ele também, porque é um mel-san, né? E a gente treinou tanto que hoje a gente brinca. Então, às vezes a gente está no sofá e ele brinca comigo assim, como vocês são iguais, então fica mais fácil. Né? Ele diz assim para mim, ai, que vontade de comer um sanduíche, aí eu levanto, já vou lá e faço. Quando eu volto, ele já tá rindo, porque ele usou da minha linguagem de amor para se satisfazer no momento que ele queria. Aí, de repente, eu vejo que eu preciso trocar a bolsa, então eu começo a comentar, né? Minha bolsa tá feia, minha bolsa não tá legal. E aí eu já sei que aí vem uma bolsa, e quando ela chega eu já começo a rir, eu já sei que eu plantei e vou colher. Então virou uma coisa bacana também, né? Então se você não consegue às vezes falar a linguagem do outro, também é bacana você treinar a sua mente para que quando você fale sobre a linguagem do outro, ele desça para o coração e você consiga sentir na linguagem do outro o amor da pessoa que está aí com você. Isso é maturidade emocional, é inteligência emocional, isso, né, surte um efeito maravilhoso no relacionamento. Me contem quem está chegando agora, já assistiram a aula 1 do YouTube, já assistiram a aula 2, como é que tá, né? E aí, amanhã a terceira aula, hoje a live é para se aprofundar sobre tudo que vocês viram na aula 1 e na aula 2, então, se você puder colocar o seu coração aí em qualquer dúvida que você teve, teu temperamento, linguagem é igual. Não é só problema não, se vocês são igual a gente, é a solução, a gente se dá super bem, é maravilhoso, você não faz ideia, amiga. É só treinar mesmo, fazer a inteligência emocional funcionar aí dentro de você que vai dar tudo certo. Minha linguagem de amor é atos de serviço, só tem bastante pessoas aí, atos de serviço, são parceiros meus, então. Minha qualidade de tempo. Dentro da qualidade de tempo, eu achei muito legal. A gente passou a criar o hábito de jantar em alguns lugares, a qual eu sento na frente dele e ele fica preparado para me ouvir, porque eu preciso conversar. Né? Então, são tempos específicos, jantas especiais marcadas para isso. E aí eu sento na frente, não é nem do lado, porque eu quero olho no olho, eu preciso conversar, ter qualidade de tempo, que é a minha segunda linguagem, né? E aí é bem engraçado, que às vezes eu falo, daí quando eu fico quieto, não acabou o assunto, ele olha para mim, acho que agora deu, né? Agora a gente já pode ir. E aí realmente a gente, é muito bacana isso. Quando você arruma alguém para a vida sabendo que sou sanguínea, vai orar. Normalmente a gente se apaixona pelo diferente, tá? Por quê? Porque a gente tem aquela sensação, aí assistir a aula 1 e 2, que bom que achou ótima. Né? Vamos crescer junto. Amanhã não perde, às 8 horas no YouTube eu tenho a terceira aula e o fechamento de tudo isso. Normalmente, a parte da paixão, eu expliquei numa das aulas, né, a gente se apaixona pelo diferente. Por quê? Porque a gente olha e diz, nossa, é tudo que eu preciso para ser completo. Se você olhar a Bíblia, ele vai dizer que é melhor serem dois do que um. E ele diz, olha lá, que pai e mãe se unam e se tornem um. Então, se é para se tornar um, significa que um é uma parte, o outro é outra parte, né? Então, eles são diferentes. Então, a paixão faz com que a gente olhe para os diferentes, pela sensação de ser completo. Quando passa a paixão, aí vem as diferenças e começa a dar aquelas faíscas. A Bíblia diz que como um ferro afia outro ferro, um irmão outro irmão, né? E aí o ferro afiando o ferro, sai faísca. E aí é onde entra a decisão de amar, porque amor é uma decisão. Você decide amar e aí você sente o amor e aí você age em amor. Mas tudo isso, cena dos próximos capítulos na aula 3 amanhã no YouTube. Tem muita coisa aí pra gente conversar, tá? Mais alguma coisa que vocês tenham aí da aula 1, da aula 1 e 2 que vocês queiram compartilhar? Melancólico com toque físico é carinho puro, palavra de afirmação, Jesus. Colérico, você tem aí 100% sentimental dentro de você, ele tem 100% racional, né? Faz parte, faz parte.
Volto a dizer, é você lidar com essas diferenças, Mayara. É você olhar e dizer assim, não, deixa eu ver. Ele está lavando uma louça, por exemplo, ele está fazendo alguma coisa, treine a sua mente. Amanhã nós vamos conversar bastante sobre isso. Porque muitas vezes a gente precisa de uns 6 meses aí de mentoria, trabalhando junto, para fazer o quê? Trocar os seus pensamentos para que os seus sentimentos troquem e você tenha uma ação diferenciada. Se você não trocar a maneira que você pensa, você não consegue trocar a maneira que você sente a vida, logo você vai agir com raiva, com indiferença, criticando, cobrando. Mas quando você troca a mente, você troca o coração, você troca tudo. É muito especial, né? É você trazer a informação para dentro da sua mente, você trabalhar isso até que desça para o coração. Mas amanhã eu tenho muitas dicas, muitas coisas especiais para vocês, para poder fazer essa troca, para poder descer, né, para o coração, porque amor é uma decisão. E quanto mais diferente, melhor é. E talvez você vai dizer que eu sou doida, mas não sou, não. Sabe por quê? Porque quando a gente é diferente, a gente se une, a gente tem o time completo dentro do nosso lar. Imagina que a gente vai ter todas as qualidades, tudo bem, a gente vai ter todos os defeitos também, mas a maturidade emocional vai fazer com que a gente aprenda a lidar com os defeitos de todo mundo. Porém, né, quando a gente vê que a gente tem todas as qualidades, a gente começa a jogar um jogo diferente, porque você viu a aula 1, a aula 2, você viu que cada um está do lado no prédio, então agora juntos a gente consegue ser muito melhor e muito mais fortes, porque todas as qualidades estão ali. Como um time de futebol. Se você tiver só defesa, se você tiver só ataque, é problema. Mas quando você tem todas as qualidades, isso muda completamente de figura. Então, pelo contrário, ser diferente é muito bom. O que precisa agora é maturidade, a gente precisa lidar com isso, né? Nós estamos num tempo agora que o pessoal tem falado muito sobre a geração Nutella. Vocês têm ouvido falar disso? Que é uma geração Nutella, uma geração mais sentimental. Quem tem ouvido falar disso? Me conta aí, já ouviram falar? Amor. Já ouviram falar disso? O que acontece? Nós estamos aí justificando o nosso comportamento a partir, eu ouvi, né? Nós estamos justificando o nosso comportamento a partir da data que algumas pessoas nasceram. Porque as pessoas nasceram, essas pessoas que nasceram entre tal data e tal data, eles são da geração tal e eles são mais Nutella. Ok. Né? Há uma geração... Tá comigo? Não, mas tá tranquilo. Há uma geração que vem se justificando a partir da sua data de nascimento. Mas você concorda comigo que quem é humano hoje é humano há 20, 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, isso não mudou? Sabe o que mudou? Mudou a maneira com que ele foi criado, a maneira com que ele foi educado, a maneira com que os pensamentos foram trabalhados. Então, se a geração raiz diz que essa geração está Nutella, significa que se nós trabalharmos a nossa mente de uma forma diferente, nós podemos ser raiz também, mesmo numa geração atual. Então, é uma decisão você agora dizer, não, eu cansei de ser Nutella, cansei de ser aquele que fica chorando, mingando pelos cantos, achando o problema em vez da solução, cansei. Então, agora a gente vai mudar isso. Como é que eu mudo? Amanhã, às 8 horas no YouTube. Vou dar várias dicas, né? Por quê? Porque é um processo. Você levou uma vida de um jeito, agora você precisa mudar os seus pensamentos e isso vai ser um processo, tá? Mas você precisa mudar. Se você pegar, eu tenho filhas hoje jovens e adolescentes, quando eu vejo um amigo delas, uma amiga delas, que passou na vida algumas situações que os nossos pais passaram, e que não era para eles terem passado, mas eles passaram, eles ficaram mais raiz. Tá aí a Cris, a nossa geração mais raiz, né? Eles ficaram mais raiz. E aí você vai dizer, mas por que ficaram? Porque passaram pelos mesmos problemas. E aí a sua mente foi trabalhada da mesma maneira dos nossos pais. Claro, você não vai voltar lá atrás, né? Não dá mais. Mas você sim pode transformar a sua mente, transformar os seus caminhos neurais, trazer para o seu coração um novo sentimento para que a vida se torne diferente para você. Eu era completamente diferente, eu pensava diferente, eu agia diferente. Hoje é uma nova visão. Eu brincava ontem com o pessoal que estava na aula, né? Às vezes vocês dizem para mim, me mandam direct dizendo, você fez uma postagem aí sobre os diferentes, parece que você tinha uma câmera escondida aqui em casa. Como é que você consegue? Você viu você viu meu marido, você viu minha filha, né? Como é que você consegue enxergar tudo isso? Eu treinei a minha mente para que quando eu paro para escrever um texto, eu me coloco no lugar do outro temperamento e fico imaginando como ele faria. E aí eu fico pensando, meu olho corre imaginando as situações, e aí eu descrevo, e aí eu recebo isso de vocês de presente, né? Poxa, é exatamente isso.
Você parece que tem uma câmera escondida aqui em casa. Porque foi um treino. Então você pode treinar, você pode ser melhor, com certeza. Só que, claro, agora você vai ter que tirar uma bagagem de Nutella e gerar agora em você uma bagagem de raiz, né? Então, tem muito, muito que conversar com vocês. Nos aprofundamos hoje, fizemos o link então, aula 1. Se você não assistiu ainda, assista, tá lá no YouTube, não vai ficar por muito tempo. Depois a aula 2, né, que vai trabalhar cada temperamento na sua raiz, da sua espinha dorsal. Amanhã nós vamos trabalhar um pouco das misturas, mas o que eu mais quero trabalhar amanhã com vocês são as ideias de como fazer essa troca, né, de como se tornar uma pessoa melhor, de como realmente ser transformado. Uma vez que você sai de lagarta, a borboleta não dá mais para voltar atrás. Às vezes as pessoas ficam muito tempo controlando o seu temperamento. Ah, não, eu não posso brigar, não posso brigar, não posso brigar, não posso falar, não posso falar, não posso falar, mas não foi transformado. E aí o que acontece quando o copo enche já era? Pisou na jaca, como diz o pessoal aí, passou dos limites, né? E eu não quero você se segurando para o resto da vida. O que eu quero de você é uma transformação que gere uma maturidade de tal maneira que você consiga equilibrar as suas emoções, equilibrar o seu temperamento e ser a melhor versão de você. Isso foi o que eu consegui comigo, né? O meu esposo viveu isso, as minhas filhas têm vivido isso dentro da idade delas e tem sido maravilhoso, assim como todos os alunos que eu tive até agora e que se empenharam. Hoje alguém me perguntou, olha, aqui em casa são 4 pessoas completamente diferentes, você acha que a sua mentoria ia ajudar? E aí eu fui muito sincera, eu falei, ajuda se vocês estiverem realmente comprometidos em fazer tudo o que a gente vai fazer durante esse processo, porque eu te dou o caminho, mas quem trilha ele é você, né? Então eu não posso fazer milagre, não tenho varinha de condão, mas eu te dou o caminho porque eu já trilhei esse caminho e vai ser muito especial. Bom, uma hora aí com vocês, tirando as dúvidas, né, aprofundando mais esse conteúdo, e agora eu vou esperar vocês amanhã, às 8 horas, ao vivo no YouTube, muito especial. Compartilhe com todas as pessoas, compartilhe o link do YouTube com o maior número de pessoas que você conhece. Por quê? Porque a pirâmide do aprendizado diz que se você tiver pessoas para compartilhar, discutir o assunto e conversar, você aprende até 70%. Então, para que você vai ficar sozinho nisso, né? Então, assiste e envia para todo mundo que você conhece. Também lembra o pessoal, amanhã às 8 horas. Essa live vai ficar gravada, você também pode enviar. Não esqueça, no YouTube comente bastante, discuta bastante frases que te marcam, escreva também, né, que vai ser muito especial, porque a pirâmide do aprendizado diz que quando você escreve, você conversa, você discute, você cresce muito mais. Combinado? Então eu vejo vocês amanhã às 8 horas, ao vivo, no YouTube. Aqui vai ficar um tempinho só amanhã e depois vai fechar, mas lá vai ser completo, então eu te espero direto lá para você não perder nada. Combinado? Um beijo no coração, fique com Deus e maturidade. Amanhã, então, é o dia da chave, o dia da virada. Beijo.